Olá a todos e bem-vindos à Carta do Dia para hoje, segunda-feira, dia 8 de abril de 2019. Vamos então utilizar para esta semana o baralho Angel Dreams, da Doreen Virtue e da Melissa Virtue, um baralho com 55 cartas, que me indica logo que vamos ter uma semana novamente muito dedicada aos temas espirituais, mas muito focado também na nossa parte psíquica, na nossa parte de desenvolvimento interno, já que fui orientada para utilizar este baralho que tem sempre assim uma energia um pouco mais mística, um pouco mais dos mistérios da vida, também faz alguma referência à parte do inconsciente. Assim, parece-me que esta semana, que foi enfim, vem ainda com aquela energia da lua nova que nós tivemos na sexta-feira, vem realmente trazer-nos uma nova energia, já que a lua nova é mesmo isso, não é? Portanto, é nós recebermos energia. E parece-me que esta semana vamos estar a sentir os efeitos disso, muito focado, lá está, nos chakras superiores. Portanto, se vocês fizerem meditação ou tiverem práticas espirituais regulares, tenham mais atenção à parte do enraizamento, do centramento, porque os nossos chakras superiores vão estar a trabalhar mais. Por outro lado, também significa que estão favoráveis às viagens astrais, ou se vocês costumam fazer isso, ou mesmo atingir novos níveis de profundidade quando fazem meditação. Uma palavrinha também para as pessoas que são psíquicas ou que têm uma sensibilidade maior. Tenham mais cautela quando vão para certos ambientes em que vão estar muitas pessoas ou que já sabem que vão estar ambientes um pouco mais carregados, pois é natural que tenham mais experiências do ponto de vista paranormal e também poderão sentir algum distúrbio a nível das emoções se não estiverem, ou melhor, se não tiverem certos cuidados como proteção e também praticarem a consciência do presente, porque isso é sempre importante. Quanto mais nós estivermos um pouco no ar e distraídos, acabamos por apanhar com muitas energias, podemos não nos aperceber logo naquele dia, mas nos dias seguintes vamos sentir os efeitos desagradáveis dessa acumulação ou mesmo dessa absorção. Por isso, vamos ter um bocadinho de cautela para esta semana também. Não é preciso ter medo, obviamente, eu digo isso sempre aqui. As pessoas que são psíquicas ou mais sensíveis têm que aprender a lidar com essa parte de si da melhor forma. Eu sei que não é fácil em certas alturas, mas no fundo nós nascemos assim e temos que aprender a lidar com isso e temos que aprender formas e estratégias. Algumas são únicas a cada um de nós, já que nós próprios também somos únicos, que nos ajudam realmente a viver a nossa vida em pleno, sempre dando alguma atenção ao facto de não podermos fazer as mesmas coisas que as pessoas que não têm estas características podem fazer, porque vamos sentir mais efeitos em nós, como por exemplo ir para grandes discotecas ou para grandes festas, ou beber muito álcool, fazer grandes festarolas. Não quer dizer que não o possam fazer, claro que sim, se quiserem. Eu acho sempre que é bom nós termos experiências na vida, mas comecem a tomar um pouco mais de atenção à forma como se sentem depois de irem a esses sítios e essas reuniões mais sociais. Vejam como é que se sentem depois disso e vejam quanto tempo é que esses efeitos duram em vocês e depois para no futuro poderem tomar uma decisão mais informada e mais consciente, porque uma das coisas que muitas vezes as pessoas que têm esta sensibilidade ou que são mais psíquicas, ou mesmo as pessoas que, por exemplo, começaram já a fazer um trabalho espiritual, ou mesmo as pessoas que já começaram a fazer um trabalho espiritual regular, e o que significa que a sua sensibilidade também aumentou, às vezes queremos passar uma borracha por cima, dizer não faz mal, é só esta vez, ou não queremos lidar mesmo com a situação, ou temos aquele pensamento de talvez agora não faça mal. E isso é chutar a bola para a frente. Melhor seria dizer, ok, eu não sei como fazer de outra forma, eu quero mesmo ir e vou na mesma.
ok? Seria uma melhor decisão do que chutar a bola para a frente e depois, claro, sentirmos responsáveis pelas nossas decisões, ok? Porque depois, ao sentirmos responsáveis, podemos de futuro tomar decisões que são realmente boas para nós, certo? Se estivermos sempre a chutar a bola para a frente, é um bocadinho como se não quiséssemos ver a realidade e então da próxima vez vamos cair na mesma armadilha de dizer ai não, desta vez vai ser diferente porque as circunstâncias são diferentes, em vez de realmente queremos olhar para as coisas para começarmos por um lado a aceitar e por outro lado também a querer aprender sobre como lidar com todas estas nossas diferenças, porque todos somos diferentes, obviamente. Mais quem tem a sensibilidade acrescida, porque realmente acaba por ter efeitos um pouco mais complicados em certos ambientes e com certas pessoas e em certas situações. Depois desta grande introdução, que me parece a mim que vai pautar, lá está a semana, portanto vamos estar a lidar com estas questões emocionais e possivelmente também a nossa relação com o mundo e com a vida. Portanto, eu penso que aqui os relacionamentos vão estar também um bocadinho assim no centro. Vamos então, já estou a baralhar o baralho e já estou a querer saltar cartas por todo lado. Portanto, a energia está assim bastante ativa. Vamos então espalhar o baralho e escolher uma cartinha. Ok. Ok. Portanto, sai-nos uma carta que nos fala de vitalidade e também fala-nos de poder pessoal. Lá está aquilo que eu estava a dizer. Eu penso que aqui o nosso cenário hoje está assim um bocadinho... Vou tentar aqui. Ok. Perfeito. Ok. Portanto, temos aqui uma cartinha que nos fala de poder pessoal. Lá está. E também da própria persistência. Porque esta introdução que eu fiz, no fundo é porque a energia já cá está a enviar as suas mensagens, não é? Nós utilizamos as cartas um pouco como se fosse um portal também para fazer uma passagem de mensagens um pouco mais focada, mas no fundo o tema já cá está. A questão da persistência, quando nós estamos a lidar com a nossa parte psíquica, com a nossa parte sensível, que vai ter efeitos nas nossas emoções e vai ter efeitos na forma como nós sentimos o mundo, a vida e o cotidiano. Não é fácil vivermos um pouco em dois mundos, não é? Vivemos numa realidade tridimensional e depois temos ainda consciência de outras dimensões, de outras realidades, coisas muitas vezes invisíveis, outras temos percepções e não compreendemos muito bem o que significam. É muito importante compreender que o caminho é feito por passos. O caminho não é feito por pressas, não é feito por querer chegar rapidamente a um sítio. Isso é derivado da mente que não gosta de estar num registro de confusão. Não é? Portanto, cada vez que nós nos encontramos no registro de confusão, a mente quer logo dar um sentido, quer colocar ordem no caos, porque é para isso que ela cá está. Não é? Foi para isso que ela foi criada. Para pessoas que realmente têm uma experiência de uma sensibilidade acrescida, esta situação pode ser mesmo uma situação diária. Podemos estar sujeitos a muitos estímulos diferentes e, portanto, a nossa cabeça vai reagir várias vezes por dia a tentar colocar água na fervura, a tentar encontrar uma certa estrutura, uma certa base. O problema muitas vezes é que acabamos por resvalar para o contrário. Aliás, vê-se muitas vezes que as pessoas que são mais sensíveis em crianças, por exemplo, crescem para ser adultos extremamente mentais, porque apoiam-se grandemente na sua parte racional, precisamente para providenciar uma estrutura que a sua matriz natural não lhes deu, certo? Porque nós nascemos com uma matriz, com uma sensibilidade muito grande, que nos faz ter várias percepções diferentes ao longo do dia, somos estimulados de várias formas, não compreendemos a maioria das coisas e, salvo exceções, e que cada vez vemos mais pessoas a fazerem o contrário, e ainda bem, mas salvo raras exceções, as crianças que nascem muito sensíveis ou mesmo psíquicas têm infâncias difíceis.
ou porque temos adultos que não compreendem o que a criança está a passar, portanto não conseguem orientá-la por um lado, outros tomam consciência do que está a passar, mas como não compreendem ou encontram aí algum perigo, tentam reprimir, ou então em casos mais extremos, há alguns casos infelizmente, principalmente quando há uma componente religiosa muito grande e profunda, há mesmo uma tentativa muito grande de não só de repressão, mas também de aniquilação dessas capacidades psíquicas. Isso vai fazer com que as crianças acabem por se desenvolver de uma forma desequilibrada e acabam por se tornar adultos extremamente racionais, muito rígidos, mas que no fundo vivem sempre em grande conflito interno, não é? Porque no fundo há aqui uma luta entre a alma, que nasce com um propósito muito grande nesta vida, e que esse propósito não só é reprimido, como essas capacidades ficam um pouco atrofiadas. Portanto, o que é que se vê? Vê-se adultos muitas vezes que têm uma parte emocional muito, eu queria dizer frágil, mas não é frágil, é mais volátil, ok? Não quer dizer que sejam fracos. Nós não somos fracos, muito pelo contrário. O que se passa é que ficamos com um sistema emocional muito volátil, reagimos às coisas de uma forma muito forte a nível emocional, e por vezes somos mesmo propensos a certos humores, não é? E por outro lado temos então uma estrutura mental extremamente grande, um pouco rígida, mas vivemos sempre em grande conflito, paralelamente com percepções paranormais, porque essas não acabam só porque foram reprimidas. Só que o que acontece é que se vive em conflito com essas percepções e ainda por cima as conclusões ou a interpretação do que está a acontecer vai ser terrivelmente danificado pelo medo, pelo terror, por toda aquela repressão que essas capacidades sofreram. Portanto, temos aqui um grande bolo, como podem ver, de um adulto que para fora, no exterior, tenta dar sempre uma impressão de ser muito forte, muito estruturado, confiante, dependendo da personalidade de cada um, não é? Mas há sempre uma certa tendência disso. Ou então uma pessoa excêntrica, também pode dar para esse lado, uma pessoa muito excêntrica. Normalmente são pessoas que começam a aceitar um pouco este seu lado, e então, mas depois também há aqui uma certa dificuldade no relacionamento com o exterior, portanto isolam-se por um lado, são excêntricos por outro, e portanto podemos estar a ver estes dois polos. Eu quando digo excêntrico, estou a utilizar aqui o lado um pouco mais negativo do excêntrico, ok? O lado, quando eu digo negativo, quero dizer que não beneficia a pessoa, se é que me compreendem. Excêntrico no sentido de ter muita dificuldade na comunicação com os outros, é muito difícil para essa pessoa comunicar e compreender também os outros. Às vezes tem um discurso muito etérico, nesse sentido, e depois diz não quer saber, é assim que eu sou, e acaba por desistir um bocadinho de criar esses pontos de comunicação com o exterior, o que eu compreendo por um lado, mas por outro lado costumo sempre dizer que é importante nós aprendermos a viver aqui, porque é aqui que nós nascemos, não temos que fazer parte do sistema, não temos que ser igual aos outros, mas temos que aprender a lidar com o exterior, de outro modo vamos sofrer esse isolamento, ok? Portanto, podemos ter estes dois polos, né, em que uma pessoa pode ser muito racional e tentar mostrar-se muito confiante e que sabe como fazer e que sabe como lidar com a vida. E por outro lado podemos ter uma pessoa um pouco mais excêntrica, mais deslocada do mundo e muito também no seu próprio mundo, com discursos muitas vezes difíceis de compreender, muito confusos e paradoxais também, num discurso também um pouco contraditório. Okay? Então temos às vezes estes dois polos, sempre com uma vida emocional interior muito volátil e muito vulcânica, quer essa pessoa demonstre isso ou consiga esconder isso muito bem, okay? Portanto, é muito interessante ver estas duas situações,
E depois há pessoas que estão um bocadinho já no meio, não é? Esta ideia do caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio, e por vezes há dias que resvalam ora para um lado, ora para o outro, o que é perfeitamente natural. Mas eu penso que esta carta hoje vem-nos dizer que é importante nós continuarmos no nosso caminho, a caminhar sempre em frente, lembrando-nos que é passo a passo, ok? E realmente compreender que o nosso conflito interno vem precisamente da dificuldade que nós temos em compreender como lidar com esta parte de nós, que é uma parte crucial, é uma parte central em nós. A mim não me interessa muito que tipo de profissão é que você escolheu ou o tipo de vida que leva. Para mim o que me interessa é uma pessoa sensível, tem uma sensibilidade acrescida. O resto não interessa. Se tem uma sensibilidade acrescida, então muito provavelmente tem algum nível de psiquismo mais ou menos moderado a profundo. Portanto, para mim interessa-me isso. Agora, o que você está a fazer na vida, a profissão, o tipo de vida, as decisões que tomou, a mim interessa-me no sentido de lhe dizer assim que se calhar pode ter mais coisas a trabalhar, a nível emocional, a nível mental, etc. Claro, mas nada disso invalida o facto de já ter nascido assim. Portanto, se nós nascemos assim é porque existe um propósito para isso. E esta carta vem-nos dizer então que iniciamos uma semana em que estamos realmente a lidar com estas questões e é preciso ser muito persistente e é preciso ligarmos ao nosso poder pessoal e ainda perceber que não estamos sozinhos, ok? Portanto, quer seja uma pessoa que resvala um pouquinho mais para a parte mental e rígida, quer seja uma pessoa que se isola um pouco mais num determinado tipo de excentrismo, quer seja uma coisa ou outra, lembre-se que realmente você tem uma equipa consigo que pode ajudá-lo a viver de uma forma mais tranquila e pacífica com as suas capacidades e com a forma de ver o mundo. Porque você pode ser uma pessoa diferente, pode ser uma pessoa que se destaca da multidão, claro que sim, não tem problema nenhum, mas é importante saber viver aqui. Porque o isolamento é uma coisa também que pode ser fonte de sofrimento, okay? É fonte de dor, porque o ser humano, tal como a própria alma, tem uma tendência mais social, porque a alma pertence ao coletivo. A alma não vive bem sozinha. E este sozinho que é um pouco esse cortar de pontes. A pessoa fica como que diz assim, agora libertei-me, agora vou ser quem sou, mas às vezes essa libertação acaba por resvalar um pouco, acaba por compensar demais os anos de repressão e a pessoa acaba por resvalar um pouco num certo exagero que acaba por ser pior para si, porque é como se queimasse um bocadinho essas pontes. Às vezes as pessoas do exterior não falam sobre certas questões espirituais ou mesmo psíquicas. Às vezes parece que o exterior é muito surdo e mudo acerca destas questões, mas na verdade às vezes não sabem como abordar. Às vezes também são pessoas que não querem ofender, que não querem magoar, às vezes não sabem se vão utilizar as palavras certas e por isso é que não conversam, ok? Mas às vezes se nós tivermos um pouquinho de abertura, não é obviamente falar com toda a gente acerca das nossas sensações e nós sermos psíquicos, também temos que escolher as pessoas e os próprios momentos, mas tentar não ser tão fechados em relação a isso, porque cada vez mais há pessoas que estão abertas a esse tipo de diálogo. E às vezes essas conversas não acontecem, porque por um lado a pessoa está muito na sua torre de marfim, não é? Fechamos na nossa própria torre, porque é uma defesa, não nos queremos magoar, mas por outro lado a outra pessoa também não sente essa abertura, portanto fica com receio de ter um diálogo e de magoar o outro. Às vezes, quando estamos na nossa torre, também acabamos por ser um pouco reativos, portanto, às vezes, quando acontecem as conversas, às vezes há momentos em que parece que a pessoa está a dizer qualquer coisa e de repente nós ficamos na defensiva, ok? Portanto, temos de ter um pouco de cuidado a essas nossas reações internas e compreender que na maioria das vezes, o outro não está a querer magoar-nos, não está a querer ofender-nos, às vezes está genuinamente curioso. E às vezes pode dizer qualquer coisa que não se apercebe, mas que vai tocar ali numa ferida nossa, mas isso também não é culpa dele, não é? Porque o outro também não consegue ver as nossas feridas e, portanto, às vezes o tipo de comunicação que emprega pode não ser o melhor, mas também é a nossa responsabilidade
começarmos a ter conhecimento maior sobre as nossas próprias feridas, também para detectar os momentos em que temos essas reações e esses momentos de nos sentirmos defensivos, porque a ideia aqui é nós atingirmos o nosso equilíbrio. Uma pessoa em equilíbrio já não é reativa, porque na verdade não sente que tem a necessidade de se defender, porque na verdade não está a ser atacada. Ok? Portanto, parece-me a mim que esta semana nós vamos continuar a ter mensagens muito, muito profundas. As nossas equipas vão continuar muito diversificadas, mas vai acelerar um pouco o ritmo a nível de evolução interna. Daí que esta carta sai um pouco para nos dizer que é preciso ser persistente e ter também paciência connosco, paciência com os outros e paciência nestes nossos processos psíquicos e da nossa sensibilidade, que também vai ser muito afetada a nossa parte física, como não podia deixar de ser, obviamente. E por isso é importante nós mantermos o nosso centro, ok? Já que os nossos chakras superiores também vão estar bastante ativos. Portanto, muito trabalho para fazer também a nível emocional e do nosso interior. Vamos ter paciência connosco e vamos ser gentis connosco e também com os outros. Vamos dar o benefício da dúvida. Não é sermos permissivos, nem deixar que os outros ultrapassem os nossos limites, mas é também começar a ter consciência de até que ponto é que nos defendemos tanto todos os dias em relação às outras pessoas e até às vezes em relação a nós próprios, não é? Quantas vezes por dia nos recusamos a fazer aquilo que às vezes a nossa criança nos pede para fazer, porque achamos que o melhor é fazer de outra maneira. E que as obrigações é preciso riscar a lista, riscar os objetivos da lista e não nos permitimos também ter um pouco de liberdade, ok? Portanto, aqui temos a primeira carta da semana, que eu nem sei qual é o tempo deste vídeo, mas tenho a sensação que já é bastante grande, mas são mensagens importantes e que é preciso ir começando a integrar estas informações. Eu penso que é por isso que eles enviam estas mensagens de uma forma também um bocadinho mais extensa e um bocadinho mais aprofundada. Muito obrigada por estarem desse lado. Se tiverem gostado, peço que façam um gosto no vídeo, porque ajuda o canal a crescer. Desejo-vos um excelente dia e vemo-nos amanhã para a carta do dia de terça-feira. Um grande beijinho.